Ministro Raul Araújo, antes de mais nada, agradecer a disponibilidade da agenda para vir ao Rio de Janeiro e participar desse nosso ciclo de debate sobre responsabilidade civil. Pelo protocolo, eu teria que ler todo o seu currículo, mas a gente levaria muito tempo e perderia, aproveitaria menos o que o senhor tem para nos ensinar. Então, resumindo assim, apenas alguns pontos que eu destaquei aqui quando eu estava lendo o seu currículo anteontem. Vossa Excelência é ministro do Superior Tribunal de Justiça desde 2010, retornou à presidência da 4ª Turma há poucos dias, ministro atualmente com assento no Tribunal Superior Eleitoral, bacharel em Economia, bacharel em Direito, promotor de Justiça no Estado do Ceará, procurador do Estado do Ceará, onde foi procurador-geral adjunto e procurador-geral do Estado, professor na graduação e em cursos de especialização. Então, ministro, novamente agradecendo a sua disponibilidade, eu passo a palavra para a sua conferência. Boa tarde a todos. Eu inicio cumprimentando os companheiros de bancada, o nosso presidente de mesa, Cláudio Marques, também o doutor Aldi Santos Júnior, a quem cumprimento pela excelência da palestra com que nos brindou, também o nosso anfitrião, o procurador-geral, doutor Bruno Dubé, o procurador-geral adjunto, doutor Flávio Willemann, o ex-procurador-geral, doutor Leonardo Espíndola, também prestigiando este painel. Quero cumprimentar a procuradora do Estado do Ceará, a doutora Maria José Fontinelli Barreira Araújo, fez questão de aqui comparecer. Eu digo que tenho muito, além dos cumprimentos a todos, tenho muito que agradecer por esse convite, que não só nos proporciona vir a essa cidade maravilhosa, que é a segunda cidade de todo brasileiro, que não é daqui, logicamente, né? Então, é sempre um prazer, uma satisfação enorme, uma alegria rever o Rio de Janeiro, tornar essa cidade e conviver com essa gente. E, neste caso particular, porque, além de ser um convite para vir ao Rio de Janeiro, é um convite para que eu viesse à Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, que é detentora de um dos melhores quadros da advocacia pública brasileira. É um ambiente onde eu gosto de estar, pois fui procurador-geral de carreira por 18 anos, gostei demais. Aliás, casei com uma procuradora do Estado, né? Então, sou sempre encantado pela Procuradoria. Vocês que estão aqui são o meu ambiente, são a minha gente, são as pessoas junto às quais eu gosto mesmo de estar. Muito obrigado, então, por me proporcionarem esse momento de tanta alegria, de tanta felicidade. O tema que me propus a relembrar com vocês, porque aqui são todos especialistas, é sobre a responsabilidade civil do Estado por omissão na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tribunal ao qual pertenço. É um tema sempre interessante e que precisamos reavivar e revisitar sempre, porque ele é de tanto significado que é o tema central deste ciclo, desse seminário que o CETREI promove. Quero também agradecer o convite para participar ao doutor Anderson Scherer, além do doutor Aldi, que são os coordenadores do evento. Doutor Anderson, muito obrigado. Fico muito feliz, como já disse, de estar aqui. Então, quando falamos de responsabilidade civil do Estado, temos que, como lembrou há pouco o ministro Gilmar Mendes, temos de associar a ideia de um Estado democrático, de direito. Um Estado autoritário, totalitário, efetivamente uma ditadura, não tem compromisso com responsabilidade civil de Estado. Tem, se quiser, porque tudo fica a depender da vontade
do governante, né? Mas o Estado democrático de direito, ele tem a sua soberania, ou o poder do Estado, contido, né? Então, esse poder é limitado, é separado e é responsável, enquanto que no Estado totalitário o poder é concentrado, é ilimitado e é irresponsável. Quem limita o poder do Estado? A Constituição. A Constituição, às vezes a gente quer dar uma definição complicada de Constituição, que é a Constituição. A Constituição não é nada mais, nada menos do que um instrumento limitador das possibilidades de atuação do Estado. Essa aqui é a importância que tem a Constituição. Se ela não representa esse papel, ela não tem essa capacidade de limitar as possibilidades de atuação do Estado, ela não tem uma importância efetiva, uma importância real. Ao limitar as possibilidades de atuação do Estado, o que faz a Constituição? Assegurar direitos e garantias fundamentais, liberdades para as pessoas. Por quê? Porque o Estado é limitado? Para possibilitar liberdade para as pessoas, possibilitar direitos fundamentais. Essa é a razão de ser. Porque, senão, ninguém pode com o Estado. Quem pode concorrer com o Estado? Ninguém. O Estado, tendo o seu poder soberano ilimitado, ele é um poder irresistível, incontrastável, insuperável, ninguém pode com ele. O poder é, então, limitado pela Constituição e ele é separado, ele é cindido, né? Sabemos, temos os três poderes, o executivo, o legislativo, que deve estar representado no Estado democrático por um parlamento plurimo e aberto, franco, um judiciário independente, foi referido há pouco pelo doutor Áudio, o judiciário tem de ser independente, e tudo isso vem aliado no ambiente de liberdade a uma imprensa livre. Legislativo plural, judiciário independente e imprensa livre formam um tripé de sustentação de qualquer plano democrático. O arbítrio, o abuso sempre virá do executivo, porque é o poder armado, os outros não são. O Estado, além de limitado pela Constituição, separado em diferentes poderes, ele é responsável. Então, é o tema da nossa abordagem, que é a responsabilidade civil. Os excessos do Estado, os excessos de seus servidores, serão cobrados na forma de responsabilidade. Essa responsabilidade advém justamente porque o Estado tem deveres para com as pessoas, não é? Quando ele assegurou direitos fundamentais, ele assume aquela tripartição de deveres. O dever de respeito, que tem a ver com uma postura absenteísta, né? Abster-se, respeitar, então, as liberdades. O dever de proteção, proteger direitos fundamentais, proteger a propriedade imaterial, a propriedade intelectual, a propriedade real, e dever de promoção. Então, é uma tripartição de deveres: respeito, postura absenteísta. Proteção, aqui já tem que haver uma prestação. E o dever de promoção, também uma prestação no âmbito mais avançado, porque diz com as políticas públicas a serem desempenhadas pelos Estados. A responsabilidade do Estado por ação implica numa conduta comissiva, num comportamento positivo, todos sabemos, uma atuação, e surge com o Estado democrático, como frisado há pouco, do qual se exigia, então, aquela postura absenteísta. Entendia-se, então, que quando ele agia, quando ele realizava alguma ação e causava dano a alguém, quando se esperava uma abstenção, havia o dever de reparar qualquer violação desses direitos humanos que, na classificação famosa de Karel Vazak,
são os direitos humanos de primeira geração, né? São os direitos civis, os direitos políticos, as garantias e liberdades individuais. Então, qualquer ação estatal onde se esperava uma abstenção pode causar dano e com isso, ensejar a responsabilidade civil do Estado. O aspecto mais relevante da nossa abordagem é o da responsabilidade civil por omissão, ou seja, aquela conduta omissiva, comportamento negativo, a inação, a inatividade. Ela somente surge, então, com os direitos humanos de segunda geração, que são aqueles direitos de igualdade, na mesma classificação, né? Direitos sociais e econômicos ligados às categorias sociais de produção. O direito de igualdade, os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, reclamam uma postura intervencionista do Estado, e se o Estado não intervém, se ele não age quando deveria agir e causa dano a alguém, é possível falar-se na responsabilidade civil do Estado por omissão. A exigência de prestação do Estado, todos nós sabemos que ela se acentua na medida em que a sociedade se torna mais complexa com o avançar dos tempos atuais, dos tempos modernos. Então, a chamada sociedade de massa, ela traz os direitos humanos de terceira geração, que são direitos de fraternidade, direitos da coletividade, direitos difusos, de grupos humanos, a um meio ambiente preservado. E ainda virão, na sequência, os direitos humanos de quarta geração, direitos ligados à tecnologia, direitos de informação, biodireito, democracia direta, pluralismo. Qualquer omissão relativamente a essas justas e crescentes expectativas no contexto da sociedade, causando dano ao particular, deverá, então, ser indenizada pelo Estado. Temos uma classificação importante para o estudo de um sistema jurídico de responsabilidade civil, que é a responsabilidade ser objetiva ou subjetiva, né? Quando ela surge inicialmente, a partir do final do século XIX, começo do século XX, é muito clara que a responsabilidade que se admite para o Estado é a responsabilidade subjetiva, dependente, então, de culpa ou dolo na atuação do servidor público, do agente público. Isso era tão forte a ideia de que o Estado não poderia falhar, o Estado não poderia errar, que em países que seguem uma doutrina mais francesa, isso aconteceu desde então, mas mesmo nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, só bem mais, já em meados do século XX, é que se admite a responsabilidade civil do Estado. No Brasil, como falou há pouco o doutor Aldi, a Constituição de 46 claramente estabeleceu ser objetiva a responsabilidade civil do Estado. Mas, apesar disso, nós estamos falando de 1946, né, meados do século passado, levou muitas décadas até que se passasse a aplicar a responsabilidade objetiva do Estado, porque mesmo com a regra da Constituição de 46, e falamos, sobretudo, da responsabilidade civil do Estado por omissão, mesmo com a Constituição de 46 já estabelecendo assim, sempre se inclinou grande parte da doutrina
e, principalmente, da jurisprudência, no sentido de entender que, por omissão, a responsabilidade seria sempre subjetiva. Por ação, não. Por ação, claramente estava anunciado na Constituição que a responsabilidade era objetiva, não havia muito espaço para questionamentos e dúvidas, mas, por omissão, entendia-se, e é assim, predominantemente, até hoje, no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência da Corte em que atuo é muito conservadora nesse ponto, porque ainda predomina a compreensão de que, por omissão, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva. Relativamente aos servidores públicos, cabe sempre lembrar que ela é sempre subjetiva, daí aquela dificuldade que vimos na exposição, na belíssima exposição que tivemos antecedendo a esta, bem mais modesta. É que o servidor só responderá mesmo no caso de culpa ou de dolo, e, relativamente ao judiciário, tem toda aquela mística que é necessária a atuação dos julgadores relacionada com a independência, com a imunidade judicial. São questões que tocam realmente muito alto, e especialmente para quem, sabendo que está no exercício da magistratura, proferindo centenas, às vezes milhares, como é o nosso caso, de decisões por mês, os erros podem estar sempre ali por perto, sem que você perceba necessariamente, né? E vivemos tempos bem perigosos. Então, a responsabilidade civil do Estado por ação, não há dúvida que, com a inovação trazida no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, não só a responsabilidade do Estado, mas também das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, ela é responsabilidade objetiva, não há dúvida contra isso. A Constituição de 88 trouxe essa inovação, né, de equiparar a figura do Estado, a administração pública direta e indireta, também os concessionários, os permissionários, os autorizatários de serviços públicos, eles também têm responsabilidade objetiva expressamente definida, destacada na Constituição. É muito correto, porque, se prestam serviços públicos, é importante lembrar o artigo 175 da Constituição Federal, que estabelece que, no Brasil, todo serviço público é absorvido, é monopólio do Estado brasileiro. Ele exerce diretamente alguns, e outros ele outorga a particulares por via de concessão, de permissão ou de autorização. Mas todo serviço público no Brasil é um monopólio estatal, está na regra do artigo 175. Né? Diz: incumbe ao poder público, na forma da lei, a prestação de serviços públicos, né, diretamente ou através de concessão, permissão, autorização. Então, isso é uma novidade da Constituição de 88. Recentemente, o Supremo Tribunal, ao examinar a responsabilidade civil dos notários e registradores, entendeu que eles ficavam equiparados a servidores públicos e não aos prestadores de serviço público. Na verdade, eu faço uma crítica, acho que é um equívoco. Eles deveriam estar equiparados com a responsabilidade objetiva, a mesma que a Constituição estabelece para todo prestador de serviço público, com um agravante de que os notários e registradores têm mais a detenção daquela parcela de serviço público nas mãos, que é vitalícia, do que no caso de quem tem apenas uma concessão, uma permissão ou uma autorização, que um dia acaba, né? São sempre temporárias.
Sendo a responsabilidade civil por ação sempre objetiva, ele decorre do risco administrativo, a atividade do Estado, a compreensão de que a atividade do Estado enseja risco. E esse risco, quando se concretiza num dano para o particular, deve ser indenizado, e a responsabilidade é objetiva, que advém do ato ilícito, bastando que haja um nexo, né, entre a atuação da administração e o ilícito de resultado. Normalmente, é um ilícito de resultado, mas há responsabilidade civil do Estado por ato lícito, quando o dano é injusto. Um ato lícito do Estado pode ocasionar um dano quando esse dano é tido como injusto. A compreensão acerca de direito de igualdade. Ora, se toda ação do Estado, ação legítima, ação lícita, ela visa beneficiar a coletividade no seu todo, se determinada pessoa ou determinadas pessoas identificáveis, elas saem prejudicadas, diferente das outras que só são beneficiadas, elas têm o direito, elas sofrem um dano e têm o direito, então, de reclamar do poder público uma reparação, uma indenização, não é indenização, deixar sem dano. Então, isso foi afirmado em dois importantes julgados que destaquei aqui do Supremo Tribunal Federal. Um, do qual foi relator o ministro Nery da Silveira, no recurso extraordinário 11.35.875, de fevereiro de 1992, o Supremo deliberou sobre a construção de um viaduto. Como é normal acontecer, o viaduto beneficia a coletividade do seu todo, senão a obra não era realizada e aprovada pelo Tribunal de Contas, etc. Mas aquele pessoal que está ali embaixo não fica muito satisfeito. Os proprietários de imóveis têm prejuízos que são muito perceptíveis. Então, esse proprietário entrou com ação contra o município, não lembro agora qual o município, mas o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito à reparação daquele dano, decorrente de quê? Um dano injusto, dano de um ato lícito, pois a construção do viaduto não era um ato ilícito. No outro caso, também muito relevante, no recurso extraordinário 571/969, de março de 2014, bem mais recente, a ministra Carmen Lúcia foi a relatora, no caso em que a Varig reclamou prejuízos em decorrência de plano econômico que estabelecera a proibição de reajuste de preços. Os preços ficaram congelados naquele cenário de combate à grave inflação que tivemos no país até recentemente para alguns de nós e há muito tempo atrás para a maioria de vocês, felizmente para vocês, como salientou o ministro Gilmar Mendes, naquele caso houve plano econômico decretando a impossibilidade de elevação de preços, congelamento de preços. Então, a Varig teve prejuízos e se entendeu do mesmo modo, que, embora a política de congelamento de preço fosse um ato lícito e, né, uma medida econômica necessária para aquele momento, foi adotada, talvez corretamente, mas causara prejuízo a uma concessionária que operava com custos em moeda estrangeira, como sabemos, as empresas aéreas, a Varig, e o Supremo reconheceu o direito da Varig. O problema agora é sempre o da responsabilidade civil por omissão. Nós vimos que, por ação, até mesmo o dano injusto, decorrente de um ato lícito, seja a responsabilidade objetiva do Estado. Mas, quando viramos a página para a responsabilidade civil do Estado por omissão, aí vem sempre um teste mais ácido para todos os que operam nesses casos. Ele decorre de uma conduta ilícita
um ilícito de resultado, tinha a administração o dever de agir, não agiu, então ela não causou, normalmente, na omissão, o poder público não causa o dano. Ele se omitiu, não fez nada, então ele não causou. Mas ele faz o quê? Ele enseja, né? Rende ensejo. Há um nexo de causalidade perceptível entre a inação, a omissão e o dano verificado. O dano é causado normalmente por um terceiro ou por outra causa, mas ele é ensejado pela administração com a sua conduta omissa. Então, ela é condição para a ocorrência do dano, mas não é a causa do dano. É desnecessário, nesse caso, a individualização do servidor, né? A culpa é anônima aqui, não há necessidade de se identifique o servidor. É o que os franceses chamam de faute de service, que alguns entendem que o traduzem de forma mais apressada como falta do serviço, mas, na verdade, é culpa do serviço, né? É a culpa da administração, é um acidente administrativo. Então, nesse caso, a culpa é anônima e as causas são o não funcionamento ou o mau funcionamento do serviço, ou inadequado funcionamento ou tardio funcionamento do serviço. E aí, a dificuldade é saber, a responsabilidade é objetiva na omissão da administração pública ou é subjetiva, como entendia a maioria até recentemente. Eu penso que o ponto mais importante é mesmo aquele de definirmos, de classificarmos o tipo de omissão. Se é uma omissão específica ou se é uma omissão genérica. Se a omissão tratada é específica, ou seja, é possível constatar que foi aquela omissão a causa imediata do dano, então a responsabilidade do Estado por omissão deve mesmo ser tida como objetiva, porque há uma relação imediata, direta. Nesse caso, por certo, a pessoa estava sob a guarda do Estado, então ela esperava, o Estado tinha um dever de agir para ampará-la, ela estava sob proteção do Estado. Então, quando ele não agiu, quando ele se omitiu, ele causou ele deu a oportunidade para que viesse aquele dano, né, que ele não necessariamente causou. O que causa é o terceiro, mas o Estado, com a sua postura omissiva, rende ensejo a que aconteça. Na omissão genérica, não podemos apontar claramente uma responsabilidade objetiva presente diante de uma omissão genérica do Estado. Afinal, o Estado deve providenciar tudo para todos e tal, mas isso não é possível dentro das concepções de reserva do possível. Nós vimos claramente que não é possível o Estado estar presente em tudo, né? Então, somente quando a omissão do Estado se soma à conduta do causador direto do dano como uma concausa, aí é que se tem a responsabilidade civil do Estado por omissão genérica, mas, nesse caso, é responsabilidade subjetiva, porque aí, embora não se possa necessariamente identificar um servidor responsável por aquilo, houve a falta do serviço, a culpa do serviço, né? E o Estado deve indenizar a pessoa prejudicada, tem o dever de evitar aquele prejuízo. Vamos dizer que alguém teve um problema de saúde
e ele ligou para o serviço médico, e o serviço demorou bastante, mas demorou tanto tempo que a pessoa foi a óbito ou sofreu uma sequela muito maior do que aquela que teria. Ora, claro que, numa situação como essa, a causa imediata não é absolutamente a omissão do Estado, né? Mas é uma concausa, aquela demora excessiva levou aqui o quadro de saúde da pessoa piorasse bastante, ou o incêndio que estivesse acontecendo e o Corpo de Bombeiros, com quanto existente na cidade, com a guarnição própria, não chegou, demorou demais, além do que seria aceitável. Então, é uma omissão genérica, que não é a causa imediata do dano, mas que, devido à responsabilidade subjetiva por omissão, deve ensejar o dever de reparação para o Estado. Então, a responsabilidade civil do Estado por omissão, que é esse tema mais interessante, mais difícil, mais instigante, que aqui procuramos enfrentar, eu acho que devemos ter essa clareza acerca dele. Depende se a omissão é específica ou a omissão é genérica. Na omissão específica, o Supremo apreciou um caso bastante interessante em que um garotinho que estava na escola pública teve o seu olho vazado por outro coleguinha dele, né? Então, as duas crianças estavam sob a guarda do Estado, a escola era uma escola pública. Então, o Supremo reconheceu o dever de reparação por responsabilidade objetiva do Estado por omissão. Esse é um caso muito relevante, muito importante. Também merece ser referido que a responsabilidade do Estado por omissão, compondo alguma concausa, deve ser atenuada na proporção dessa causa, né? E são, então, excludentes ou atenuantes da responsabilidade objetiva a culpa da vítima. Se for culpa exclusiva, exclui a responsabilidade civil. Se for uma culpa concorrente da vítima, ela vai atenuar a responsabilidade objetiva do Estado por omissão. A culpa de terceiro, também o terceiro está sempre presente, normalmente, na responsabilidade do Estado por omissão, como uma daquelas concausas, né? Força maior, caso fortuito, logicamente, se for um fortuito interno, não exclui a responsabilidade, mas se for um fortuito externo e força maior, eles excluem a responsabilidade objetiva do Estado. Tivemos isso muito presente nas nossas vidas, nos lamentáveis episódios relacionados com a pandemia, recentemente, né? Há pouco tempo, todo mundo, e o Brasil não foi diferente, esteve padecendo desses horrores, né, provocados pela doença, e pessoas não puderam ser atendidas nos hospitais, porque não havia espaço para todos, pessoas não puderam ser vacinadas a tempo, porque não havia vacinas para todos. Então, havia omissões ali, mas, diante de uma força maior, as dificuldades de que o mundo enfrentou nessa pandemia foram cruéis e todos lembramos, né? Ainda é muito recente. Destaquei aqui algumas decisões do Supremo Tribunal Federal e também registrando que a doutrina, mesmo com o advento da Constituição de 46, reconhecendo-se a responsabilidade civil do Estado objetiva, permaneceu inicialmente até 1988, até a Constituição atual, predominante no entendimento, a doutrina e a jurisprudência também, predominantes no entendimento de que a responsabilidade civil por omissão era subjetiva e não objetiva. Então, cito aqui um caso bem marcante do Supremo Tribunal Federal, com o ministro Carlos Veloso, no recurso extraordinário 272.839,
em que se tratou de morte de preso. Há um interessante estudo também de uma juíza federal, deve ser professora conhecida de muitos de vocês, a doutora Helena Elias Pinto, da Universidade Federal Fluminense, que ela diz que entre 46 e 1988, olha aí quantos anos tem, né? Quantas décadas. Entre 46 e 1988, dos 23 casos que ela examinou de responsabilidade civil do Estado por omissão, 21 o Supremo afirmou a responsabilidade ser subjetiva. E 2 não entrou no assunto, ficou o que ela chama de neutro, uma decisão neutra. A partir de 88, aí o quadro vai se invertendo. A maioria da doutrina e a jurisprudência vai se animando gradualmente, mas inicialmente a doutrina vai entendendo que a responsabilidade é objetiva. O primeiro caso a destacar na Constituição, a partir da Constituição de 88, é o recurso extraordinário 130.764 do Paraná, de maio de 1992, foi relator o ministro Moreira Alves. Examinou-se o caso de um preso foragido que praticara assalto. Então, reconhecia-se que a responsabilidade, nesse caso, que a responsabilidade do Estado por omissão ter deixado o preso fugir e não ter seguido no seu encalço até encontrá-lo e trazê-lo de volta para a prisão. Então, isso deu ensejo, esse comportamento da administração deu ensejo ao assalto e o dano daí resultante. Mas julgou-se a ação improcedente, embora reconhecendo que a responsabilidade do Estado era objetiva pela omissão, mesmo assim, a ação foi improcedente. Na verdade, a primeira ação procedente, ou seja, e que, finalmente, a jurisprudência reconhecia, o Supremo Tribunal Federal reconhecia a responsabilidade civil objetiva por omissão do Estado, veio com o ministro Celso de Mello, no recurso extraordinário 109.615, que é de maio de 1996, que é aquele que o aluno agrediu o outro na escola, né? Uma criança vazou o olho da outra, e aí a ação foi julgada finalmente procedente. Quer dizer, desde 1946 até 1996, 50 anos se passaram, 50 décadas se passaram, e só então o Supremo Tribunal realmente julgou um caso em que reconheceu ser objetiva a responsabilidade civil do Estado por omissão e julgou procedente esta ação, né? Naquele caso realmente muito dramático das duas criancinhas. Então, agora o estudo da professora Helena Elias Pinto, que além de professora da Universidade Federal Fluminense, como disse há pouco, é juíza federal, muitos de vocês conhecem, eu digo isso para homenageá-la, né? Ela mostra que de 1996 a 2006, ela tem a obra famosa, né, que é a responsabilidade civil do Estado por omissão, né? De 36 decisões que ela catalogou, 14 agora eram de responsabilidade objetiva, por omissão, 9 responsabilidade subjetiva e 13 daqueles tipos que ela diz neutra, né? Quando o judiciário não chega a dizer expressamente se está acatando uma tese ou a outra. Tem casos interessantes acerca de presos. Tem um com o ministro Gilmar Mendes, esteve conosco há pouco, né? No recurso extraordinário 272.839 do Mato Grosso, morte de detento por outros. E a ação foi julgada procedente. Foi por unanimidade, mas teve um voto divergente na fundamentação, que era o voto do ministro Carlos Veloso, que continuou dizendo: eu estou reconhecendo que a ação é procedente, estou acompanhando o relator, mas a responsabilidade não é objetiva, a responsabilidade por omissão é subjetiva. O Supremo ainda resistia, em parte, ao reconhecimento de ser objetiva a responsabilidade do Estado por omissão. No
recurso extraordinário 409.203 do Rio Grande do Sul, o ministro Joaquim Barbosa era o relator, houve o fugitivo e estuprou uma menor, a ação foi julgada procedente, ou seja, o preso fugira, o preso não fora buscado com eficiência pela administração e praticara um novo crime. Na verdade, como normalmente esses presos são novamente recapturados, né, quando eles praticam um outro crime, mas não são recapturados normalmente por conta de buscas que faça o aparato policial do Estado, que não tem, talvez, suficiente recurso para isso. E, no outro caso, o preso foragido praticou latrocínio, também foi julgado procedente no recurso extraordinário 607.771 de Santa Catarina, relator foi o ministro Eros Grau. Como disse há pouco, as dificuldades ainda persistem no Superior Tribunal de Justiça, a compreensão ainda prevalece pela responsabilidade subjetiva do Estado na corte em que me encontro. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou uma repercussão geral. Obrigado. Julgou com repercussão geral um caso de preso, igual a este do ministro Eros Grau, de preso foragido que cometeu latrocínio e, por maioria, deliberou que a responsabilidade do Estado, conquanto fosse objetiva, só estaria presente se houvesse como relacionar diretamente uma coisa com a outra. E como essa relação, ele entendeu, a maioria não estava presente naquele caso, foi julgado improcedente contra o voto do relator, que era o ministro Marco Aurélio Mello. Como veio, é um tema ainda aceso, é um tema ainda muito merecedor de nossas visitas, de nossas apreciações. Eu reuni esse material para uma exposição mais rápida acerca dessas questões, para reflexão de todos e para me proporcionar esse pretexto fabuloso, maravilhoso de estar aqui com vocês nessa sexta-feira, né? Muito obrigado e agradeço a paciência de todos.